O que falta para vivermos o boom dos Mixed Games no Brasil? É sobre isso que nós vamos falar na coluna PokerCast de hoje, coluna gravada do maravilhoso circuito da Federação Catarinense de Pôquer. O salão tá fantástico e eu lembro que essa coluna é trazida a você pelo H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem você conhece. Quando você está vendo esta coluna, provavelmente os estaduais já acabaram, mas claro, o Campeonato Brasileiro está lá voando, tem aba de super odds, tem promoções. Conheça, venha para H2Bet, aposte com quem apoia o pôquer, aposte com responsabilidade e apostas são para maiores de 18 anos. Eu estava transmitindo na segunda-feira desta semana em que gravo a coluna, hoje é dia 8/3, o CPH, Campeonato Paulista de Pôquer, com o craque Mário Schiavinato, e recebi a pergunta de um profissional do pôquer chamado Ricardo PDM, o Ricardo Pão de Mel, por causa do que ele vende nos torneios. Guilherme Calil, em sua opinião, o que falta para vivermos o boom dos Mixed Games no Brasil? A pergunta vem em hora muito boa, porque eu estava transmitindo esse torneio do Paraná, onde fiz o Campeonato Paulista depois de fazer o Paranaense, e eu estava vindo para esse circuito da Federação Catarinense, onde teve um encontro de Mixed Games, de aproximadamente 20 jogadores, com um torneio de 8 Game, com um torneio de Omaha Dealer Choice, que se diga, fui o grande campeão do torneio do 8 Game e fiquei em terceiro colocado no torneio de Omaha Dealer Choice, foto na tela. Olha, eu tenho boas e más notícias sobre o crescimento desses jogos no Brasil. Primeiro, vamos falar de como que faz para crescermos esses jogos. Eu acho que a primeira coisa é exposição. Quanto mais exposição, melhor. As cravadas do Yuri, por exemplo, recentemente nas transmissões do PokerGo foram fantásticas, foram maravilhosas. É muito especial a gente ver o nosso maior jogador, que toda hora está disputando, pegando o bracelete, fazendo reta final, fez o Heads Up de Poker Players Championship com o Dan Cates, aquele Heads Up infinito, jogando as modalidades diferentes. Claro, a transmissão do Poker Players Championship, que eu fiz com o rádio ano passado e que esse ano certamente será feita pelo site da WSOP, também ajuda. Braceletes como o bracelete de Badug, que o Aloysio Dourado trouxe para o Brasil, ajuda pra caramba, porque o jogador vê aquele bracelete vindo e quer saber como é que joga aquela modalidade, quer conhecer como se joga, por exemplo, Badug, ou outra modalidade qualquer que outro jogador trouxe um bracelete para o Brasil. E aí entram os torneios ao vivo. A gente tem no Brasil um dos maiores entusiastas dos Mixed Games, que é Devanir Campos, o DC, diretor do BSOP, que coloca no seu torneio, que é um monstro, um torneio internacional, o Brazilian Series of Poker, uma das melhores grades de Mixed Games do mundo. O Garrido, por exemplo, aqui em Santa Catarina, trouxe, com a ajuda do rádio e do Pedro Barossi, 2 torneios, como eu disse, e ele trouxe também aquela mesa de cash games, já gravei colunas sobre isso, com mais de 30 modalidades. O que aconteceu aqui em Floripa? A gente montou o torneio, coloca dentro de um salão que está acontecendo um monte de torneio de Texas Hold'em, alguns torneios de Pot Limit e Omaha, e isso desperta a curiosidade das pessoas. O jogador vem, olha, quer entender, quer saber o que está acontecendo. Inclusive o rádio já anunciou uma segunda edição desse encontro para a cidade de Belo Horizonte. Pois bem, lá no começo da coluna eu disse que eu tinha boas e más notícias para os Mixed Games. Agora a gente vai para a má notícia, mas lá no final eu ainda tenho uma última boa notícia. O poker é jogado basicamente em 3 formatos. A gente tem o Hold'em, inclusive uma curiosidade para quem não sabe, o nome original do Omaha que a gente joga era Omaha Hold'em. A gente perdeu o costume de se referir a ele assim, mas é o jogo que você joga com cartas da mão e tem cartas comunitárias. Então, esse é o formato Hold'em. O outro formato é o Draw, é como a gente jogava ou joga o poker fechado. Você recebe 5 cartas e troca uma vez, 3 vezes, enfim, dependendo do torneio, cada um funciona de um jeito. E tem também os torneios de Stud. Stud você joga com as cartas fechadas e abertas ali, sem cartas comunitárias. Cada um com as suas próprias cartas. Um dos encantos do Texas Hold'em é a facilidade de aprender. O fato de que você aprende o jogo em 5 minutos é muito especial, ajuda muito no crescimento do jogo. Entendendo a dinâmica, aprender os outros jogos é muito fácil. Mas aí tem uma pegadinha.
Você precisa de um jogador que tem um interesse especial no poker para ele topar, sentar, entender a dinâmica do stud, entender a dinâmica dos jogos de troca de cartas, e é óbvio que nem todos vão se interessar. Uma grande parte da nossa comunidade vai abraçar o Texas Hold'em, vai conhecer, vai se apaixonar e por ali vai ficar e tá tudo certo, tá tudo bem. O que a gente precisa fazer é expor para o maior número de jogadores e em alguns, como diz a expressão americana, você joga na parede e vê o que vai colar. Para alguns jogadores, os Mixed Games vão pegar, vai criar o carinho e o jogador vai se apaixonar, porque não tem jeito de não se apaixonar. E eu disse que eu tinha ainda uma última boa notícia. Nos torneios de 8 Game e de Omaha, e principalmente nos Cash Games, com mais de 30 modalidades que a gente jogou aqui, o clima de camaradagem é tão grande, o barulho, as risadas são tantas, a sensação ali, para quem vê de fora, ela é tão distoante dos torneios de Texas Hold'em, onde os jogadores muitas vezes sentam ali um tanto sisudos, que o cara, o jogador, a jogadora, olha, passa por ali e fala, quer saber? Eu quero ir ali jogar com aquela turma. Enfim, se você chegou até aqui nessa coluna, é porque provavelmente você tem algum interesse nos Mixed Games, então vá jogar, divirta-se jogando Mixed Games. O PokerStars oferece uma grade muito grande, não temos relação nenhuma comercial com eles, mas eles têm uma grande grade de torneios de Texas Hold'em. Infelizmente, como discuti recentemente aqui no PokerCast com o Felipe Mojave, a GG não tem, ela faz a WSOP, seria importante que ela tivesse, teoricamente era para ser uma coisa super fácil, uma pena, espero que eles resolvam isso muito rapidamente. Aqui eu vou fechando a nossa coluna, lembrando que a coluna chega a você pela H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem apoia o poker, com quem abraçou o nosso esporte. Vamos de H2Bet, apostas são para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade e eu te vejo na próxima. Valeu!